Ok, minha galera, bom estar de volta com vocês. Nesse caso aqui, com uma revisão gravada, tá? Porque no nosso dia aí, vai ser dia 2, seria a nossa revisão, vai ser um feriado. E vou deixar gravadinho aqui a revisão para vocês da nossa avaliação, tá bom? Desejo aqui sucesso a cada um e espero que essas palavras aqui, essa gravação, esses exemplos que for dado aqui, sirva para fortalecer ainda mais a aprendizagem de cada um de vocês, tá bom? Então, em nossas aulas, tivemos basicamente aí 7 tópicos que foram discutidos, né? Sim, bastante importante. E vamos revisar, vamos tratar um pouquinho de cada um deles. É certo que não dá para fazer numa aula uma revisão tão longa ou tão aprofundada quanto cada um gostaria, mas vamos falar um pouquinho de cada tópico e refrescar a memória de vocês aí para o dia da avaliação, tá bom? Pois bem, no geral, esse primeiro tópico aqui é um tópico bastante simples no seguinte sentido, no contexto real do significado dele aqui. Números reais, na verdade, envolve todos os tipos de números, certo? Então, o que a gente se espera com essa ideia de números reais e operações básicas? É que vocês consigam realizar qualquer tipo de operações com qualquer tipo de números, tá bom? Ou seja, com todos os números reais. E de um modo muito geral, os números reais, eles se apresentam basicamente como sendo como? Primeiro, se eles são naturais, né? Os números naturais não oferecem nenhum tipo de problema básico para trabalhar com eles, porque são fatos bem básicos mesmo. As operações aqui básicas são a de adição, multiplicação, divisão, né? E subtração. Além disso, nós temos ainda o que? A potência, certo? Então, a potência e a raiz, tá? Ou radiciação. São essas 6 operações básicas que a gente chama de operações básicas aqui dos números reais. Os naturais, depois nós temos aqui os números inteiros, que também não oferecem muitas dificuldades para a gente, tá? Mas quando aparecem aqui os números racionais, aí as dificuldades já começam a aparecer, tá bom? Então, tecnicamente, nós vamos fazer o seguinte: números naturais e inteiros vai ser falado quando, assim, vai intrinsecamente dentro das operações básicas com números racionais, tá bom? A gente vai focar aqui nesses números racionais, que é onde normalmente aparecem dificuldades no trato com os números. Tudo bem? Bom, e os números racionais, eles têm basicamente 3 formatos, tá bom? E vale muito a pena a gente falar disso. Então, os números racionais, eles têm aqui alguns formatos bem interessantes. O primeiro formato deles, dos números racionais, são as frações, certo? As frações. Depois nós temos aqui os próprios números decimais, né? Perfeito. Os próprios números decimais. E por fim nós temos aqui o formato de porcentagem, tá? Que vale bastante a pena focar nesse último aqui, porque é bem atual, né? Usamos muito porcentagem no nosso dia a dia. De tal modo que esses 3 formatos precisam nos ajudar, precisamos saber a converter um formato em outro, se for necessário,
saber realizar operações com esses formatos aí, estando juntos ou não, tá certo? E outra coisa, esses números, eles vão ser, essas operações, eles vão aparecer aí dentro de problemas, tá bom? Dentro de problemas. Fizemos a prova de vocês, aqui eu fiz a prova de vocês bem conectada com o mundo contábil, para vocês já irem percebendo a dinâmica de como a matemática se aplica às ideias contábeis, tá bem? Então, todas as operações básicas que vão aparecer para vocês na avaliação vai estar dentro do contexto contábil, tá bom? Na resolução de problemas contábeis. Então, vamos pensar o seguinte, vamos tentar agora fazer aqui algumas aplicações dessa nossa matemática dos números racionais, já dentro da nossa revisão, esperando que esses momentos gravados aqui sirvam de reforço para vocês. Tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, em qual tipo de situação os números decimais, fracionários ou porcentagens poderiam aparecer? Vamos pensar o seguinte, suponha que nós temos aqui algumas despesas de algum tipo de empresa que precisa ser somadas, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui a despesa número 1, por exemplo. Então, vou chamar assim de D1, certo? Essa despesa número 1, ela é R$ 4.500. Nesse formato aqui de 4.500, esse número, ele é um número como inteiro, certo? Olha só, é um número inteiro. Também é chamado também ele é um número racional porque todo número inteiro ele é racional. Mas nós temos aí o formato principal dele é um número inteiro, um número natural. Mas a despesa 2, por exemplo, olha só, a despesa 2 é um imposto que é 5%, por exemplo, 5% de uma nota que vale, eu vou pegar aqui um valor bem básico aqui, R$ 8.000, por exemplo. Olha só, a despesa 2 vale 5% de R$ 8.000. E eu tenho uma outra despesa aqui qualquer, vou chamar de despesa 3, ela é um quinto, vou botar aqui, um quinto de uma outra nota, vamos falar assim. Um quinto aqui de R$ 6.000. Eu quero saber qual é o total das despesas que essa determinada empresa vai ter esse mês, tá bom? Então, as despesas totais, por exemplo, vai ser o quê? A soma da despesa 1 mais a despesa 2 mais a despesa 3, por exemplo. Tá vendo? Só a despesa 1 já está bem tranquila, ela já é R$ 4.500, não tem problema. A despesa 2 é 5% de 8.000, é um imposto, né? Então, você vai ter que relembrar como é que calcula esse 5% de 8.000. Seria você pegar aqui 5, ou melhor, 0,05 e multiplicar por 8.000. 2 zeros da esquerda, cancela 2 zeros da direita, então ficou 5 vezes 80. 5 vezes 8 é 40, mais um zero, ficaria R$ 400. Ou seja, olha só, 5% de 8.000 seria 400. A nossa despesa número 2 é aqui 400. A despesa número 3, ela é 1/5 de 6.000. Ora, como é que eu vou achar esse valor 1/5 de 6.000? Toda vez que você precisar calcular uma fração de alguma outra quantidade,
basta você multiplicar essa fração por essa quantidade, tá bom? Então, 1/5 de 6.000 é a mesma coisa que 1/5 vezes 6.000, certo? Como é que você pode fazer isso daqui? Um jeito que eu acho legal aqui seria transformar esse 5 aqui em 10, porque é possível fazer. Então, para essa fração 1/5 virar uma fração de décimo, eu teria que pensar que 1/5 mais 1/5 dá 2/10. Ou seja, se eu dobrar essa fração aqui, olha, de 1/5, eu fico com a fração de 2/10. Conclusão: calcular 2/10 de 6.000 é o mesmo que calcular 1/5 de 6.000. Tá? Por que, professor, você transformou aqui em décimos? É porque a divisão por 10 é mais fácil. Seria só o quê? Eliminar um zero daqui com um zero daqui, certo? Então, ficaria 2 vezes 600, daria 1.200. Ou seja, 1/5 de 6.000 é 1.200. Portanto, a nossa despesa número 3 aqui é R$ 1.200. Veja, no geral, a gente tenta levar esses problemas, essas operações básicas com números reais para dentro dos problemas cotidianos das áreas, né? No caso, essa aqui é a área contábil. Fazendo uma continha básica aqui, 0,00000, aqui todo mundo termina em 00, certo? Então, eu já estou somando direto aqui, tá bom? A centena agora, 2 aqui mais 4 dá 6, 6 mais 5, 11. Colocar uma centena aqui, vai guardar uma para as unidades de milhar. 1 mais 1, 2, 2 mais 4, 6. Então, ficaria o que aqui? R$ 6.100. Ou seja, olha só, estamos juntando valores que eles estavam expressos em três formatos diferentes. O primeiro estava em número inteiro, natural. O segundo estava uma porcentagem de alguma coisa. E aqui estava uma fração de alguma coisa, certo? Então, a gente explorou a ideia aqui de porcentagem e de fração para poder calcular algumas despesas sugeridas aqui nesse exercício. Tá bom? Então, a ideia aqui seria isso. Seria a gente poder trabalhar com o conceito de fração, de decimal, de porcentagem, dentro dos conceitos de contábeis. Tá bom? Então, o que vai ser cobrado de vocês na avaliação? Vai ser cobrado que vocês consigam realizar cálculos diversos, né? Quando eu digo cálculos diversos, as operações básicas com os números expressos em qualquer formato que apareça, tá? Formato decimal, formato fracionário, formato de porcentagem. Só lembrando uma coisa interessante, é que uma porcentagem, por exemplo, de 25%, ela é equivalente, tá bom? A um decimal de 25 décimos, ó. 25% é a mesma coisa que 0,25, ou seja, 25 centésimos. Porque essa ideia aqui, ó, esse símbolo quer dizer por cento, tá? Então, é dividido por 100. Se é dividido por 100, são centésimos. Por outro lado, 1% é a mesma coisa que um centésimo, tá? Então, 1% é a mesma coisa que um centésimo. Então, a gente se escreve assim. E meio por cento, que é o 0,5%. Como é que se escreve isso daí? Tá? Então, se escreve meio centésimo. Só que meio centésimo aqui se escreve assim, 0,005. Tá? Então, isso aqui é meio por cento. Ou seja, todo número expresso em porcentagem tem um equivalente decimal, certo? Se tem um equivalente decimal, ele também tem um equivalente fracionário. Ou seja, 25 centésimos é isso aqui, ó. 25 centésimos, ó.
que se formos simplificar, vai ficar simplesmente 1/4. Simplificando tudo por 25, ela fica 1/4. Então, 1/4 é equivalente à fração 25 centésimos, que é equivalente ao decimal 0,25, que é equivalente à notação 25%. Tá bom? Então, essa relação aqui vocês precisam dominar bastante. Vamos ao próximo tópico, então. O próximo tópico aqui ainda é fração, decimais e porcentagem. Significa que a gente deve dar conta de transformar, tá bom? Uma medida em outra, um formato em outro, além de resolver problemas com os dois tipos, tá certo? Então, para nós podermos pensar aqui numa situação bem bacana sobre frações, decimais e porcentagem, ou o que vocês queiram raciocinar aí, vamos pensar da seguinte forma: usar os números fracionários dentro de um probleminha, por exemplo, de soma de partes. Como é que seria isso, por exemplo? Suponha que nós temos aí uma sociedade de pessoas. Suponha que você e alguns colegas aí da sua classe resolvem montar um escritório de contabilidade, por exemplo. E aí vocês entram com o capital inicial. E no final diz assim, olha, os juros que nós... os lucros que nós formos tendo, a gente vai dividindo para nós baseado no tanto que cada um colaborou para montar a sociedade. Certo? Então vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui, por exemplo, uma sociedade da seguinte forma. Primeiro, o sócio A, por exemplo, ele foi caracterizado aí que ele tinha, por exemplo, 1/4 dos lucros, certo? Ele tem 1/4 de todos os lucros que entram para o escritório. O sócio B, por exemplo, pode imaginar aí que ele tem 2/3. 2/3 dos lucros. Pergunto eu, o sócio C tem que quantidade dos lucros? Certo? Olha, são 3 sócios aí no escritório. O primeiro vai receber 1/4 de todos os lucros que o escritório tiver, 1/4 vai para ele. O outro sócio, 2/3 vão para ele. Pergunto, vai sobrar alguma coisa para o sócio C? Se sim, quanto, né? Ou ainda melhor, essa quantidade, 1/4 dos lucros para o sócio A e 2/3 dos lucros para o sócio B, é possível? Que às vezes pode ser que não seja possível. Como é que a gente vai saber disso? Vamos somar esse 1/4 mais 2/3 aqui, por exemplo. Então, seria assim, os lucros totais seriam divididos para o sócio A, mais o sócio B, mais o sócio C. Essa seria a ideia. Os lucros serão divididos para eles. O sócio A tem 1/4 do lucro, o sócio B tem 2/3, e o sócio C está aqui nessa interrogação que a gente não sabe qual vai ser a parte que vai sobrar para ele. Mas vamos então somar esses dois valores que a gente já conhece. Tá? Essa é uma ótima aplicação da soma de frações, viu? 1/4 mais 2/3. Existem algumas maneiras diferentes de fazermos o procedimento, o algoritmo dessas somas. O mais simples dele são trocar essas frações aqui por frações equivalentes e que tenham denominadores iguais. Nesse caso, a gente vai procurar aí um denominador bacana para duas novas frações equivalentes e que sejam divisíveis por 4 e por 3. Nesse caso aqui, o próprio 12, porque eu consigo encontrar esse 12 multiplicando aqui ó, esse 4 por esse 3, ó. Então, 4 vezes 3 dá 12. Então,
frações que tenham denominador 12 vai ser ótimo aqui para a nossa soma. E aí eu penso o seguinte, se esse 4 aqui se transformou no 12, esse 1 vai ter que se transformar em algum outro número que de tal modo que quando combinar com o denominador 12, fique uma fração equivalente de 1 quarto. Vai perceber que isso aí, esse denominador vai ser o 3. Por quê? Esse 4 virou 12 porque foi multiplicado pelo 3 aqui. Então, eu multiplico 1 também por 3 para poder encontrar um numerador compatível com 12. Ou seja, 3 dozeavos é equivalente a 1 quarto. Do mesmo modo, esse 3 aqui se transformou aqui em 12, ó, porque eu multipliquei ele por 4 para dar outra fração. Então, eu multiplico aqui em cima também. 4 vezes 2 dá 8. Então, essas duas frações aqui são frações equivalentes, tá bom? Agora, elas têm o mesmo denominador. É possível somar. Somando 3 dozeavos mais 8 dozeavos, a gente vai encontrar exatamente 11 dozeavos, certo? Então, o que eu vou compreender disso aí? A parte dos sócios A e B juntas dão aqui, ó, 11 dozeavos. A parte do sócio C ainda é desconhecida, mas veja uma coisa legal. 11 dozeavos aqui já é uma maneira de dizer em quantas partes foram divididas esses lucros. O denominador está me dizendo que os lucros vão ser divididos em 12 partes, certo? Os dois primeiros sócios ganham 11 dessas partes, então para o total ainda falta uma das 12 partes. Ou seja, esse sócio C aqui, ele vai receber 1/12 dos lucros, certo? Porque pela lógica aqui é isso, ó. 11/12 do sócio A e B, tá bom? E 1/12 para o sócio C. Ou seja, aqui, ó, se eu colocar novamente aqui o sócio A, B e C, o primeiro vai ficar com 3/12, o segundo vai ficar com 8/12 e o terceiro vai ficar com 1/12, porque a soma desses três numeradores aqui, ó, tem que ser igual ao denominador, para dar 1. 3 mais 8, 11, 11 mais 1, 12. Tá bom? Então, 12 por 12, se a gente somar esses aqui, ó, vai dar 12 sobre 12, que é um inteiro. Ou seja, um inteiro representa 100%. E a gente conclui que nas somas de frações, a gente tem essas possibilidades de ir navegando e sempre pensando o seguinte, que se é a soma de partes de um inteiro, quando você somar novamente essas partes, tem que dar o número 1, que é o 100% do total. Tá bom? Então, é só para dar uma ideia de um probleminha que pode aparecer para vocês na avaliação. São aplicações de frações, decimais e porcentagens aí nas aplicações contábeis. Bacana? Bom, vamos ver aqui o que mais que nós podemos relembrar para vocês, para que vocês consigam fazer uma avaliação de qualidade. Bom, justamente a ideia de porcentagem. Vamos fazer aqui uma seguinte ideia. Já falei no primeiro tópico ali, mas eu vou repetir aqui, baseado agora em um probleminha qualquer. Suponha aí que, como contador, por exemplo, você perceba que você tem aí uma receita bruta de uma empresa de determinado valor e você precisa retirar ou descontar um juro não, um imposto, e esse desconto aumenta ou desconto, tudo a gente consegue multiplicando por um número decimal. Tá? Como é que seria isso? Por exemplo, assim, colocar assim, ó, imposto de 5%. Como é que eu faço para calcular um imposto de 5%
de uma nota que tem esse valor aqui, ó. Tem esse valor aqui, 15 mil reais. Certo? Então, se você tem a necessidade de calcular um imposto de 5% em cima dessa nota de 15 mil reais, o que você faz? Você pega os 5% e multiplica, botar o X de multiplicação, por 15 mil, certo? Então, a gente faz a multiplicação. Esse dia aqui, toda vez que você vê uma expressão assim, alguma coisa de outra, esse de se transforma em multiplicação, tá? Só para poder deixar fácil aqui para vocês a vida. Só que o formato de porcentagem não está, vamos dizer assim, acessível para realizar contas com ele. Esse símbolo, essa simbologia aí é só para visual, só informativa. Para você realizar os cálculos com porcentagem, você tem que transformar esse número num fator decimal. É aí que entra a ideia. 5% é 5 centésimos, que são aqui 0,05, tá vendo? Vezes 15 mil. Aí, a partir daqui, você já consegue fazer a conta. Esse fator aqui, esse número, é que nós chamamos ele de quê? De fator de ajuste, tá certo? Fator de ajuste, tá bom? Então, se eu quero tirar uma porcentagem de alguma coisa, eu multiplico por um número decimal. A mesma coisa é o inverso, tá certo? Se eu falar assim, 0,35 representa que porcentagem? Aí você vai dizer, ó, isso aqui representa 35%, porque são 35 centésimos esse número aqui. Se eu colocar assim, 0,025, 24, quanto que seria isso aqui? Qual é a porcentagem que representa isso aqui? Você passa a vírgula para cá, ó, duas casinhas decimal, então representa 2,4%, tá? Esse tipo de transformação que a gente faz. Então, para transformar de porcentagem para decimal, você anda com a vírgula duas casinhas para a direita. Tá legal? Então, é nesse sentido. Pois sim, vamos avançando. Outra coisa que a gente precisa agora é as propriedades das potências, tá bom? Vamos pensar aqui um pouquinho nessas propriedades das potências que vale a pena a gente relembrar. Todas as propriedades são importantes estarmos com elas aí na memória. Mas tem duas delas que são muito utilizadas e que vale a pena a gente brincar com elas aqui agora, por exemplo. Então, já vamos falar disso aqui, ó, propriedades de potência, certo? O terceiro tópico. Uma potência seria assim, ó, um número que a gente chama de base, um expoente, que é um númerozinho pequenininho que fica ali em cima, ó, a gente chama de expoente, tá bom? E o conjunto de 2 elevado a 7 é chamado de potência. O resultado disso é potência. E uma potência, na verdade, aliás, essa notação aqui, ela significa apenas que eu vou pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 7 vezes. Certo? Então, essa é a ideia de potência. Aí você vai multiplicando. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, 2 elevado a 7 equivale ao número 121. Bom, como propriedade de potência, nós temos duas que são fundamentais aqui, que é o produto, tá, de potências de mesma base e o quociente. São duas que vale a pena a gente relembrar.
No produto de potências de mesma base, a gente só precisa fazer o quê? Conservar a base e somar os expoentes. Por exemplo, isso daqui, ó. Esses dois números são dois números extremamente grandes. Por exemplo, 2 elevado a 7, a gente acabou de ver que dá 128. Mas e o 2 elevado a 20? É um número muito grande. E aí dá para multiplicar por 128. Nesse caso, a gente observa que as potências são de mesma base. A gente resolve isso aí de um modo bem tranquilo, que seria conservando a base e somando os expoentes. Ou seja, seria 2 elevado a 27. Tá? A gente não precisa saber o resultado final dele, sendo que eu só estou querendo saber se vocês sabem somar, operar com potências de bases iguais, tá bom? No produto. E no quociente seria o contrário, tá? Então, se eu tenho 2 elevado a 20 e quero dividir por 2 elevado a 7, a gente mantém a base, que é o 2, e diminui os expoentes. Agora ficaria 2, 20 menos 7. Tá? Ou seja, seria 2 elevado a 13. Então, aqui está o resultado dessa divisão de potências de bases iguais, ou quociente, né, das potências de bases iguais. Propriedade quociente. E outras propriedades também existem aqui. Essas são as propriedades das multiplicações e divisões de potências de bases iguais. Mas e se for outro tipo de operação que você esteja precisando simplificar ou realizar uma propriedade? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui 2 elevado a 5 e, porventura, eu queira elevar essa potência de novo a uma outra potência, elevada a 4, por exemplo. Então, a gente vai lembrar de uma coisinha, que isso aqui é uma potência elevada a outra potência. Nesse caso, a gente conserva a base e multiplica os expoentes, tá? É assim que a gente faz. Então, ficaria 2 elevado a 20. Aí vai depender do tanto que vocês treinarem, executarem, rabiscarem, tá bom? Para dar conta de fazer. Então, quando você tiver uma potência elevada a outro expoente, você multiplica os expoentes, tá bom? E conserva a base. Não importa que tipo de base seja, se for base inteira, se for base fracionária, tá bom? Se for base decimal, por exemplo, seria possível ser assim, 2,5 elevado a 3 elevado a 4? Sim, sem problema, viu? Então, aqui seria 2,5, seria 2,5 elevado a 3 vezes 4, que é 12. Tudo que é bacana, tudo que é legal e rápido a gente saber utilizar, porque a gente consegue rapidez nas coisas da vida. Bom? Então, fica essas três propriedades aí para vocês relembrarem, para estudar para a prova, tá bom? Produto de potência de bases iguais, você conserva a base, soma os expoentes. Quociente de potência de bases iguais, vocês conservam a base e subtrai o expoente. E potência de potência, vocês conservam a base e multiplicam os expoentes. Tá bom? Ok, vamos continuar aqui. Lembrando que tudo isso vocês vão ver no contexto de problemas, tá bom? Aqui eu estou usando apenas os cálculos, mas vocês vão ter que olhar isso aí dentro de um contexto de um problema, para resolver probleminhas. Bom, próxima parte aqui são os radicais e as suas propriedades, né? Então, vamos ver o quarto tópico aqui da nossa revisão, os radicais e as suas propriedades. Os radicais, eles são um jeito bem charmoso de fazer o inverso da potência, tá? Então, existe assim, um radical de índice n
E aqui existe um radicando, por exemplo, de b elevado a n, por exemplo. Isso aí, uma das características bem legais é que isso aí pode virar o quê? O b elevado a um expoente fracionário, que seria m sobre n. Tá bom? É uma propriedade já bastante legal, de que todo radical pode virar uma potência de expoente fracionário. Certo? Outras propriedades são as seguintes. Vamos colocar aqui uma outra propriedade. A raiz quadrada de A vezes B. Eu tenho um produto aqui no radicando. Isso aqui seria a mesma coisa que a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Tá vendo? É possível separar um radical para cada fator que está aqui no radicando. Beleza? Do mesmo modo, eu consigo fazer o quê? Se eu tenho essa expressão aqui já solúvel, eu posso dizer que ela também é igual àquela lá, tá bom? Ou seja, se os radicais estão separados, eu posso colocar eles num ambiente só, de um radical, e multiplicar os dois, que dá certo do mesmo jeito também. Certo? O que mais que nós temos aqui? Por exemplo, se eu tiver assim, olha, uma raiz sexta de 2 elevado a 12 vezes A elevado a 8, por exemplo. Qual seria o resultado disso daí? Ora, aqui a gente tem o seguinte, é um produto aqui dentro. Então, esse radical pode se espalhar para os dois radicandos, os dois fatores. Seria a raiz sexta de 2 elevado a 12 vezes a raiz sexta de A elevado a 8. Estão entendendo aí a ideia? Eu usei uma propriedade dos radicais e separei eles que estavam multiplicando dentro do mesmo radical. Eu separei um radical para os dois fatores. Aí, a partir daqui, vocês podem simplificar. Quando vocês perceberem que o expoente do radicando e o índice da raiz tem um divisor comum, vocês podem dividir, tá bom? Podem simplificar. Como é que seria isso? O 12 dividido para 6, olha só. Você vai dividir o 12 para 6, vai dar 2. Como o 6 aqui, que era o índice, é menor do que o 12, quem vai desaparecer é a raiz. Então, vai sobrar só 2 elevado a 2. Tá? Porque sobrou do expoente aqui. Isso? Agora, o A elevado a 8 e o 6, você vai perceber que não tem um divisor comum que elimine um diretamente, porque o 8 não é um múltiplo inteiro do 6. O máximo que a gente pode fazer aí seria transformar ele no expoente fracionário e deixar assim, olha, 8 sextos. E simplificar agora no final. Tá? Por exemplo, agora ficou 2 ao quadrado, que ficou 4 vezes A. Aí simplificando o 8 e o 6, tudo vou colocar por 2, eu vou pensar aqui 4 terços. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes a raiz cúbica de A elevado a 4. Tá vendo? Essa mesma coisa aqui. E de onde eu tirei esse 3 e esse 4? Aqui, do expoente aqui, tá vendo? Do expoente. Eu tinha simplificado tudo por 2 aqui, ó. Tá? Porque eu percebo que o 8 e o 6 dá para simplificar tudo por 2. Tá bom? Então, acontece muito essas propriedades aí. E o que mais que vocês podem estar lembrando disso? É que, por exemplo, os radicais, eles são operações que, embora sejam assim estruturalmente estranhas, assim, meio ogras, por causa do modelo do radical, mas elas são operações importantíssimas, tá bom? Para toda a humanidade. Por exemplo, se nós tivermos assim, olha,
raiz cúbica de 81 vezes, vou colocar aqui 1 mais i elevado a 9, por exemplo. Qual seria o resultado dessa expressão? O que vocês vão procurar aí? Vão procurar sempre relacionar, já que isso aqui é um fator, são fatores, então esse radical pode ser dividido em duas partes. Pode ser a raiz cúbica de 81 vezes a raiz cúbica de 1 mais i elevado a 9. A raiz cúbica de 81 é 3. Tá? Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é que dá 81. Tá bom? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E aqui a raiz cúbica de 1 mais i elevado a 9. Esse 9 aqui ó, vai dividir pelo 3, que vai dar 3. Ou seja, sobra 1 mais i elevado a 3. Viu? Então, olha que interessante. Essa expressão todinha aqui vai ser 3 vezes 1 mais i elevado a 3. Bonito, né? Vou colocar bem aqui a equivalência aqui. Olha aí. Vou resolver, tá vendo? Saiu dos radicais. Raiz cúbica de 81 virou radical cúbica de 81. Depois a gente decompôs, sabe que dá 3. Aí essa raiz cúbica desse próximo fator aqui, fica aqui, simplifica tudo por 3, vai ficar 1 mais i elevado a 3, por exemplo. Aqui só uma ideia do que pode aparecer para vocês aí nas avaliações de vocês. Por quê? Porque é muito ampla a ideia de operações, tá bom? Então, a gente não pode nem, tipo assim, imaginar o que pode vir aí daqui pela frente, ou principalmente no momento avaliativo. Mas aproveite esses momentos aqui de revisão para vocês ficarem craques. Vamos para o quinto tópico aqui agora, que são as frações, as expressões algébricas. Nas expressões algébricas, a gente sabe que elas têm o quê? Que elas têm um coeficiente que multiplica uma parte literal, certo? E que se tiverem termos semelhantes, elas podem ser juntadas, mas os que não são semelhantes não podem ser juntados. Por exemplo, aqui nós temos uma expressão algébrica de 3 termos, e ela é chamada de trinômio, tá bom? Trinômio. Eu posso juntar elas? Posso juntar os que são semelhantes. Então, 2a mais 3a dá 5a. Mas aquele 4b que tem ali não é semelhante ao primeiro, então eu não posso juntar. Tecnicamente, acaba aqui a minha simplificação. Tá bom? Então, eu posso simplificar uma expressão algébrica de 3 modos diferentes, somando ou subtraindo, multiplicando ou dividindo, tá bom? Nesse caso aqui, eu usei a adição. Mas aparece também, por exemplo, simplificações que são frações. Como seria isso? Se eu colocasse assim, ó, 2a dividido por a. Tá vendo? Se eu tenho 2a dividido por a, logicamente que vai dar só o quê? 2. Cada a vai receber 2. Se eu tiver, por exemplo, assim, a mais 4 dividido para 2. Posso dividir isso aqui? Não. Não dá para dividir, porque a gente não sabe qual é o valor de A, tá bom? Agora, se ao invés do mais aqui fosse um vezes, aí a gente conseguiria fazer o processo, tá bom? Então, fique bem claro aí isso daí. Se é um fator lá em cima, ele pode dividir, mas se é uma soma, não pode dividir, tá certo? A gente tem que caçar algum jeito de simplificar, porque não dá para dividir diretamente. Vamos exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Para poder clarear um pouco
a ideia de vocês com relação a expressões algébricas simplificáveis. Se eu tiver bem aqui assim, por exemplo, vou colocar aqui 2x ao quadrado mais x, certo? 2x ao quadrado mais x. Vou botar aqui diferente, vou botar aqui mais 2x. Quero dividir aqui por... deixa eu colocar aqui x. Ó, 2x ao quadrado mais 2x dividido para x. O que daria aqui? Aí vocês podem pensar o seguinte, poxa, se eu estou querendo dividir para x, então aqui em cima, no numerador, tem que aparecer algum fator que seja igual ao denominador aqui. No caso, é o meu x. Vamos ver se eu consigo escrever ali com o fator x aparecendo. Na primeira parcela, que é 2x ao quadrado, eu tirei um x para a evidência aqui. Então, ainda sobra um 2x aqui, certo? Na segunda parcela, eu tinha 2x, ó, 2x. Tirei um x para cá, para a evidência, sobrou ainda 2. Olha, o que aconteceu? Eu consegui fazer aparecer um fator x que é igualzinho ao denominador aqui. Agora eu consigo dividir x para x, que dá 1. Ou seja, o resultado da divisão ali vai ser 2x mais 2. Tá vendo? Tá? Essa expressão 2x mais 2 é equivalente dessa expressão aqui, ó. Tá? Quer dizer, dá o mesmo resultado. Se você substituir o x aqui na última, que é 2x mais 2, e substituir o x pelo mesmo valor na primeira, vocês vão encontrar o mesmo resultado. Tá bom? Então, tecnicamente, um dos elementos bem bacanas que a gente pode usar para poder simplificar expressões algébricas é colocando fatores em evidência, tá bom? E o que mais vai ser pedido para vocês aqui, basicamente, é isso, é simplificar expressões algébricas, tá bom? Vamos visualizar aqui agora os outros tópicos, que são grandezas diretamente proporcionais. Deixa eu achar aqui a minha. E vamos trabalhar nesse contexto aqui das 6. Grandezas diretamente proporcionais. Essas grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que a gente consegue dizer assim, a grandeza A é K vezes a grandeza B. Certo? Essa expressão aqui me diz que se esse B passar para cá dividindo, por exemplo, ficar assim, A dividido por B, vai dar um valor constante K. Essa é a característica fundamental de grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Com isso, a gente consegue pensar o seguinte, se a gente colocar aqui duas grandezas em uma tabelinha para ficar fácil de relacionarmos e entendermos a ideia de grandezas diretamente proporcionais, vai ficar bem tranquilo. Se eu disser assim, a grandeza A vale 30 em determinado instante, que a grandeza B vale 60. Certo? Se a grandeza B passar agora para valer 60, quanto que a grandeza B vai valer? A gente pensa assim, olha, 60 é o dobro de 30. Então, a grandeza A variou, a taxa de variação dela aí foi 2, né? Então, aqui também a taxa de variação aqui vai ter que ser o dobro. Então, o dobro de 60 é 120. Ah, e se a grandeza A agora for só 10, quanto que a grandeza B vai valer? Aí você pensa o seguinte, opa, agora esse 30 aqui, que é
estou usando a primeira como referência. Esse 30 aqui para 10 variou aqui em 1/3, né? Ou seja, foi dividido por 3. Então, aqui o 60 também tem que ser dividido por 3, que no caso daria 20. E se você for experimentar fazer aqui as divisões da grandeza B pela grandeza A, por exemplo, grandeza B dividido por A na primeira linha vai ser 60 dividido por 30, que vai dar 2. A outra é 120 dividido por 60, que também dá 2. E a última é 20 dividido para 10, que também dá 2. Está vendo? Essa é a constante K que nós falamos aqui, de quando eu divido uma grandeza pela outra, ela vai ficar uma constante sempre. Tá? Deixa eu só consertar esse B e esse A de lugar aqui, para não ficar confuso na hora de estudar. Então, B é igual a K vezes A. Então, B é igual a K vezes A. Pronto. Então, essa é a ideia. Então, se me perguntarem por que duas grandezas são diretamente proporcionais, você pode dizer, não, é porque a razão entre elas, no mesmo instante, em instantes proporcionais, aí, ela dá uma constante sempre. Beleza? E o que tem de legal aqui é que essa constante está me dizendo uma coisa muito, muito poderosa. Por exemplo, se a gente for relacionar a grandeza diretamente proporcional com a função, a gente consegue perceber que ela vai ser sempre uma função que passa aqui pela origem. Ó. Ela vai ser sempre uma reta. O que significa isso? Ó? Simples a ideia. Aqui eu vou relacionar nesse eixo a grandeza A, nesse eixo aqui a grandeza B. E a gente pode pensar o seguinte, quando a grandeza A valia 10, a grandeza B vale 20. Quando a grandeza A vale 30, a grandeza B passou a valer 60. Mais uma ideiazinha aí. E se a grandeza B fosse de 60, ou se a grandeza A fosse de 60, a grandeza B seria de 120. E observa assim que a ideia é que os três pontos aí, olha, ficam alinhados numa mesma reta, tá bom? E esse gráfico aqui, no caso, é uma característica de quê? De função linear, tá? Ou função do primeiro grau. Beleza? Que era justamente o tópico aqui do final da nossa revisão. Seria mostrar que toda função linear representa grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Ou melhor, dizendo, duas grandezas diretamente proporcionais, elas representam uma função linear. Porque o contrário nem sempre é válido, porque também temos as grandezas inversamente proporcionais, né? Então, vai ser alvo do próximo bloco. Beleza? Então é mais ou menos isso. Estamos chegando aqui a quase uma hora de revisão. Eu espero que vocês consigam usar essas últimas explicações aqui para poder realizar sua avaliação, tá bom? E fortalecer a aprendizagem. Deus abençoe vocês. Ótima avaliação.